Olá pessoal, eu sou Edgar Silva, eu trabalho na Forte Crunch e hoje nessa apresentação a gente vai falar de um tema bem interessante. É uma pergunta, na verdade, né, um tanto quanto até, desafiadora, que é a seguinte: as suas APIs estão mesmo seguras para o Open Banking? Bom, então é isso aqui que a gente vai falar nessa apresentação, vai durar aí um pouco mais aí de 20, 25 minutos mais ou menos, e é o que a gente tem. Bom, tem um monte de coisa para falar, então vamos direto aqui, né, para a apresentação, tá ok? Bom, antes só de começar, agradeço aí a presença de todos, agradeço a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco desse conteúdo aqui com vocês. E para quem quiser contactar comigo depois, está aqui o QR Code, pode escanear aí e já vai direto para o meu LinkedIn, ou então me manda um e-mail aqui no meu edgar.silva@fortecrunch.com, tá ok? Então, vamos lá que tem muita coisa para a gente ver, beleza? Bom, recentemente a gente teve já começando aqui de cara, né? Então a gente já tem aqui um negócio bem legal no Open Banking aqui do Brasil, porque o pessoal do Banco Central adicionou aí toda a questão do FAP, né? Que é um padrão super interessante quando a gente fala de proteção e de transações, toda a questão de consentimento e tudo mais. Então, ou seja, algumas APIs do Open Banking já estão contando com os cabeçalhos FAP dentro da sua organização como um todo, certo? E o que é interessante desse aspecto aqui é que o fato de a gente ter toda a parte de transações FAP motiva ainda mais, só fortalece ainda mais tudo que a gente falar a respeito da questão do quanto o Open Banking, ele na verdade é a materialização de uma padronização de abertura do mercado financeiro, do mercado de bancos como APIs, certo? Então, ou seja, APIs já é um assunto que acredito que não seja mais muita novidade para muitas pessoas, mas assim, as APIs a gente costuma dizer que é o grande mecanismo de integração, né, os grandes legos da era digital que permitem com que a gente realmente consiga alcançar a transformação digital de forma eficiente, como a gente viu aí recentemente até, né, o momento que a gente vive, a questão da pandemia e tudo mais, vários negócios eles emergiram ou cresceram de forma assustadora e um dos grandes fatores para isso foi a habilitação de cada vez mais APIs para o mercado, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um monte de transações que a gente vem aí envolvido dentro do FAP, né? E tudo isso aqui interagindo diretamente com as questões de APIs, né? E aqui a gente tem uma solução muito interessante para quem está buscando aí, de repente, como atuar e como entender um pouco melhor a questão do FAP. A gente recomenda aqui dar uma olhada no site da Alphalet, que esses caras aqui são, assim, são os caras mais ninja no assunto de FAP, e aí até pode fazer um trocadilho, afinal de contas, Alphalet, né, lá do Japão, então, ou seja, o ninja aí acho que fica bem associado, certo? Mas assim, a empresa e o time que eles têm lá, eles têm muito documento, muito material, muita coisa bacana para quem precisa agora, não só também tomar conta de como a gente compartilha as informações, né, dos nossos correntistas, vamos chamar assim, né? Se a gente for colocar aí um chapéu de banco, mas como que a gente compartilha agora a informação de um correntista com outro banco, a gente vai também compartilhar a solicitação, de repente, de requisições de pagamento ou coisas do tipo, que realmente tudo isso vai estar embasado dentro das APIs, né? Então, ou seja, a questão da gente ter aí o FAP dentro desse ecossistema facilitou muito e é muito bacana ver a presença desse padrão aqui dentro. E aí, quando a gente fala de Open Banking, né, os componentes principais aqui do Brasil, a gente tem alguns desafios que são um pouco diferentes do que a gente vê na Europa e outras regiões, especialmente porque quando a gente fala de cores bancários, por exemplo, os grandes provedores de solução aí para toda a indústria, a gente tem meio que uma segmentação, departamentalização de soluções que são entregues. E aí você tem uma porção de fabricantes aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o pessoal aqui, por exemplo, da CRK, que é uma empresa aqui que a gente tem até uma parceria muito legal, né? E o pessoal, por exemplo, da Sim, que é Matera, Outbank, Topaz, e aí a gente tem algumas soluções também, né, que tem presença no Brasil, como Backbase e Temenos. A grande sacada aqui no Brasil é que o grande desafio para a gente abrir as APIs
ela está muito em como a gente se integra com esses core bancários, né? E a forma da gente se integrar, muitas vezes, ela vai estar sempre exposta através de um API Gateway, e aí isso aqui também não vou chover no molhado, tem um monte de apresentação no evento aqui que vai abordar um pouco da questão do API Gateway. Existem várias opções muito interessantes, desde de soluções open source até soluções nacionais, que são super legais também, e ainda toda a solução de nuvens que está aí disponível para o mercado também, certo? Bom, e aí a gente tem alguns componentes interessantes que atuam dentro da parte de proteção e de segurança, e um dos componentes mais comuns aí é o WAF, a camada de WAF, né, Web Application Firewall, e aí basicamente esse cara aqui ele tem um papel de proteção, vamos chamar assim, das aplicações, o que é fundamental dentro desse ecossistema, e a gente tem também toda a parte de autenticação, que como a gente falou aqui até recentemente, vai estar assim, bastante integrado com alguns mecanismos para poder tratar a questão do FAP e aí algumas coisas que os bancos vão ter que tratar. Então, ou seja, quanto mais os bancos tiverem aí uma orientação à utilização do padrão FAP de acordo, né, toda a questão da geração dos tokens, da validação dos tokens, dos certificados e tudo mais, mais seguro vão ser as suas APIs, ok? E aí tem todo o mercado que vai acessar isso aqui como um todo. Então, ou seja, o Open Banking, né, repetindo, ou a gente diria assim, as APIs de Open Banking, que vai ser algo que tem que ser, espero eu, que o padrão, né, de todos os contratos que vão existir entre as instituições financeiras, né, do nosso mercado, basicamente tudo isso é drivado por APIs. Assim como o Open Insurance, o Open Health, o Open Everything, tudo que a gente fala de Open, o grande componente arquitetônico aí que permite essa integração são exatamente as APIs. Então, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente expõe e qual que é a melhor forma de expor essas APIs. Afinal de contas, né, a gente tem aí uma porção de tráfego que vai passar, de acordo com a Akamai, grande parte do que já tem de informações dentro das CDNs já passam, né, são trafegadas através de APIs, então esses viraram componentes super, vamos dizer assim, estratégicos para as organizações, mas também um ponto de atenção para a gente falar do aspecto de segurança, porque afinal de contas ataques são imprevisíveis, certo? E como eu falei também, vou aqui tentar usar aquela prática assim, de tentar repetir algumas coisas para realmente fixar na cabeça de todo mundo. A questão das APIs realmente elas têm se proliferado cada vez mais, né? Então, ou seja, várias indústrias, desde varejo, e-commerce, um monte de indústria cresceu bastante com a questão, com o advento de APIs, certo? Isso é tão verdade que, de acordo com o Gartner, até 2022 as APIs vão se tornar o vetor número 1 de ataques. E isso é uma preocupação muito, muito grande. Porque se você for ler esse paper aqui do Gartner, que é How to Build an Effective API Security Strategy, basicamente a gente vai perceber que as APIs elas tomaram conta de como o intercâmbio de informação funciona independente das indústrias de negócio, certo? Então a gente tem que realmente atentar de uma forma diferente, né, de como a gente aborda e protege as APIs. Porém, para tornar a nossa vida um pouco mais emocionante, a gente tem dentro das organizações de tecnologia um time de desenvolvimento onde tem uma porção de ferramentas e práticas que permitem entregar APIs cada vez mais rápidas e de forma efetiva e tudo mais. E a gente tem aqui o cara aqui de segurança, né, o time de segurança tentando acompanhar. Né? Imagina um time de segurança aqui tentando acompanhar um Usain Bolt. Mas essa analogia aqui é muito interessante, né? E é isso que a gente vê frequentemente no mercado. Ou seja, a equipe de desenvolvimento ela tem aí inúmeros componentes que permitem uma agilidade, propriamente dita, e o time de segurança muitas vezes tentando acompanhar o seu melhor esforço para poder trazer o máximo de segurança para as organizações. Além de todas essas dificuldades, além dessa discrepância de ferramental que existem, né, existem aí os mitos no ambiente de Open Banking e de finanças e até outras indústrias também, né? E aqui uma das coisas mais interessantes que a gente escuta frequentemente temos um Web Application Firewall, ou seja, temos um WAF, então a gente está seguro. Isso aqui é um negócio interessante que a gente escuta bastante. O nosso API Gate é suficiente para proteger nossas APIs. Bom, eu vou deixar para comentar tudo isso aqui no final, né? O nosso provedor de cloud já é seguro o suficiente. E essa aqui é uma das mais frequentes. Somos 100% on-premises, ou seja, temos nosso próprio data center e tudo mais, essas políticas, logo estamos seguros. Pessoal, esses 4 mitos mais frequentes que a gente escuta bastante aqui na indústria, eles, no final do dia, eles não são verdadeiros, certo? E aí a gente vai mostrar para vocês o porquê disso aqui.
E aí é importante rever, de novo, quando a gente fala de APIs, a gente está falando, para algumas indústrias isso aqui é muito, muito, muito comum, mas para algumas outras indústrias isso aqui é uma novidade. E a forma de proteger esses componentes, ela vem mudando e ela mudou tanto que se criou uma indústria, que é a indústria de proteção de APIs, e é isso que a gente vai falar bastante agora. Isso é tão verdade que, por exemplo, a OWASP, ela criou um capítulo especial aqui do API Security Top 10, que são recomendações, né, para você tomar cuidado com como você expõe seus APIs. Então, ou seja, aqui recomendações que são... tem coisas que são muito, muito triviais, por exemplo, evitar SQL injection ou JSON injection ou JavaScript injections, coisas do tipo, mas existem vários outros tipos de ataques e de problemáticas que você pode ter dentro do mundo de APIs. Tanto que isso aqui, de novo, é um capítulo especial. O API Security Top 10 é um capítulo especial da OWASP, então é interessante, se você que é da área de segurança, com certeza deve ter ouvido falar sobre isso, se você é da área de gestão, se informe, porque isso aqui realmente é algo tão importante que já se criou esse capítulo especial. Isso aqui é tão especial, né, que, por exemplo, aqui a gente pegou um exemplo aqui do BOLA Attack, né, que é um Broken Object Level Access Control. E esse problema aqui, ele aconteceu, vocês podem ver aqui por um exemplo do JSON, ele aconteceu no Brasil já, tá ok? É um ataque que aconteceu no final de 2019, a gente vai preservar aqui a empresa que sofreu esse ataque, né, por questões éticas, mas o ataque, esse tipo de problemática aqui não é exclusividade dessa empresa, né? Isso acontece no mundo inteiro. E basicamente o que foi feito aqui é o seguinte, ó. Na nossa API aqui, nessa API dessa empresa, ele tinha basicamente aqui os contratos e ele pediu o seguinte, todos os contratos de acordo com o CPF. Então, de uma forma grosseira, vamos imaginar que o back-end, a implementação disso aqui, né? Então você tem a API, a exposição, o back-end é como é implementar essa minha API. Então, vamos imaginar que de uma forma simplista, a gente tem aqui, ó, me seleciona todos os contratos cujo CPF seja esse CPF aqui, informado dentro do path da minha URI, da minha API, certo? Então, vamos parar para pensar rapidamente. Se a gente tiver aqui, o CPF do Edgar, bom, beleza, então eu tenho um token válido, né, porque eu me autentiquei, passei por toda a camada mobile e tudo mais, então tem seja um API Key ou qualquer mecanismo de autenticação, mas eu tô ali válido para poder executar essa minha requisição, certo? Dependendo do tempo que eu estou executando essa minha requisição, se não é um robô, se não é um negócio extremamente rápido, bom, o WAF também vai dizer o seguinte, puxa, aqui é uma requisição que também está sendo DCP, uma hora consultou esse CPF, agora de repente outro CPF, não tem nenhum problema, certo? Só que basicamente esse ataque aqui, ele causou o vazamento de dados de 8 milhões de clientes. Então, 8 milhões de clientes tiveram seus dados vazados através desse tipo de, vamos dizer assim, problemática do design da API. Então, isso aqui não é um problema de infraestrutura, não é um problema de repente, até as camadas de componentes que existem aqui, elas estavam de acordo, mas é muito mais no design propriamente dito de como a API foi construída do que qualquer outro componente satélite, vamos chamar assim, certo? Bom, e aí só para deixar aqui o interessante para evitar esse tipo de ataque aqui é que o design da API, por exemplo, ela pegasse os contratos e ao invés de eu manualmente informar o CPF que eu quero consultar os contratos em questão, que eu pegasse a claim do CPF a partir do meu token JWT, né? Que aí eu utilizando aí toda a questão do OAuth, OpenID Connect, assim por diante. Para quê? Para que se eu me autentiquei e eu sou o Edgar, então se eu tenho ali a minha claim, meu CPF está ali dentro, é um atributo do meu token JWT, então não adianta se eu violar esse token JWT e colocar outro CPF ali dentro, eu acabei quebrando o token. E isso não vale mais. E aí é algo que, com certeza, vai ser detectado que aí sim é uma tentativa de ataque dentro da sua API. Então, percebam que a forma de proteção, de novo, ela não é somente em tempo de execução. Ela é muito antes. Ela começa desde o desenho, desde vamos dizer assim, o ideation, né? A idealização da sua API. Bom, e aí, mas não é só aqui no Brasil que isso acontece. Acontece em inúmeros lugares do mundo. Aqui tem alguns exemplos, certo? Então, Uber, Siemens, SoundCloud, New Relic, um monte de empresas já passaram por diferentes ataques, né? As vulnerabilidades, né? que estão ali previstas dentro do OWASP API Top 10. Né? O que acontece é que as causas raiz, né, do que aconteceu,
E basicamente, mesmo essas empresas aqui todas tendo um AF na frente, não foi suficiente para proibir ou coibir esse ataque, certo? Bom, e aí tem um negócio bem interessante aqui também, né, que é o custo para você corrigir uma problemática, né, aqui uma falha, qualquer coisa dentro do seu ambiente aqui de desenvolvimento, de API e assim por diante. Então, uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, que quando você está em produção, consertar algum componente seu, um componente arquitetônico, e nesse caso vamos pegar APIs como exemplo, custa 30 vezes mais caro do que se você tivesse de repente consertado isso aqui numa fase de desenvolvimento, ou até mesmo dentro do seu desenho propriamente dito. Então, isso aqui vai muito de encontro com o seguinte, alguns times de segurança falam o seguinte, não, então, por mais que eu não tenha preocupado muito com o meu time de desenvolvimento, por mais que eu não tenha preocupado com todo o ciclo de desenvolvimento das minhas APIs, eu vou comprar um produto que magicamente vai me proteger. E aí, de novo, esse produto magicamente que protege você, ele ainda não existe. Até existe uma grande promessa que motores e algoritmos de inteligência artificial são capazes de proteger contra qualquer tipo de ataque, porém, a gente tem vários históricos, várias evidências que isso também não é uma verdade suprema, a gente tem vários problemas que ainda acontecem por conta disso, certo? E aí, pessoal, eu não vou aqui entrar muito nessa questão mais comercial e sim vou tentar trazer um pouco da abordagem FortiCrunch, que é a empresa que eu trabalho, né? A FortiCrunch é uma empresa especializada em proteção de APIs, ponto. Essa é a nossa definição Twitter do que a gente faz. E o que a gente cuida é o seguinte, desde a fase de desenho da sua API, desde a parte de pipeline, ou seja, tudo que você executa ali com os seus Jenkins, com o seu GitLab, GitHub, Bamboo, Azure Pipeline, tudo que você tem para poder realmente fazer o seu ciclo de entrega, sua esteira de entrega, né, para os seus componentes, para a sua organização. E também a gente usa todo um monte de práticas que a gente capturou desde o desenvolvimento, desde a parte de conformidade e para tratar isso aqui em produção. E para isso a gente tem um componente que a gente chama de API Firewall, que é uma espécie de firewall que pode ficar na frente do seu API Gateway ou na frente do seu microserviço até com um modelo de sidecar e assim por diante, tá ok? Bom, a plataforma aqui, como eu falei, ela tem 3 principais componentes que basicamente faz a auditoria do seu contrato Swagger. Então isso quer dizer o seguinte, que desde quando a sua API está no modelo mais embrionário possível, quando ela é apenas um rascunho da API que vai se tornar, que vai para a produção, a gente consegue auditorar para ver qual que é o coeficiente de segurança que o seu contrato tem ou não, certo? Depois disso, a gente tem um componente de scanning que ele faz o seguinte, bom, agora que eu sei o contrato dessa minha API, por exemplo, de Pix, deixa eu ver se o back-end do Pix, né, que esse cara aqui está entregando, ele é fidedigno, né, ele está em conformidade com o que a gente está declarando dentro da API, certo? E por último, com base no contrato Swagger, mais uma vez, vamos ver se alguma requisição, tanto de pergunta quanto de resposta, elas violam o que está declarado lá no meu contrato Swagger, né, que está aqui nesse primeiro componente. E se isso acontecer, bloqueia essa chamada, gera um log para a equipe de infraestrutura e de segurança para saber que, olha, a sua API está sendo atacada não agora por eu acho que é isso, e sim por algo efetivo e tão concreto que é, no caso, o contrato da sua API, que é o Open API Spec, ou como a gente mais comumente chama de Swagger, certo? Então, tudo que a plataforma faz nessa abordagem FortiCrunch, ela é interessante por quê? Porque ela começa desde a colaboração, desde o desenvolvimento da sua API, desde a fase embrionária da sua API, certo? E aí, para isso, é importante ter os contratos Swagger de acordo. E aí, um parêntese, collections do Postman não servem como um contrato de especificação da sua API, certo? Então, ou seja, é fundamental então que as empresas entreguem, que elas tenham a noção que o API First significa ter as suas APIs criadas da forma de acordo, certo? E aí a plataforma não concorre com ferramentas, por exemplo, como SonarQube, Checkmarx, Vercode, Qualys, que essas ferramentas aqui estão mais focadas no quê? No código, na qualidade na qualidade de como aquele back-end foi escrito. Mas assim, se aqui ele tem um copy and paste, se de repente tem uma instrução de looping que não vai ser executada por alguma razão,
ou questão de qualidade propriamente do código, ou seja, não é o foco da FortiCrunch aqui, certo? E aí, por exemplo, você pode pensar bastante, e aqui tem até uma menção interessante do ORSEC, é um projeto brasileiro, open source, feito pelo pessoal da ZUP, parabéns pessoal da ZUP por essa solução, e que lá no site deles eles até informam que alguns grandes bancos estão utilizando esse cara aqui. Então, o que o FortiCrunch faz não é o que ferramentas, né, de segurança de aplicações fazem, no caso aqui, esses caras que estão mostrando aqui, SonarQube, Vercode e tudo mais, e também a gente não concorre, né, no caso a plataforma não concorre com os WAFs, ou seja, mecanismos de infra, então Akamai, Imperva, F5, Fortinet, Cloudflare, esses caras são importantíssimos sim, como mecanismo de segurança. Porém, o que eles observam é diferente do que a gente observa. A gente acaba virando um ponto de checagem concreta, porque o que a gente está enxergando é o contrato Swagger efetivamente. E aí a gente acaba chegando num capítulo bem interessante que é o do DevSecOps, né? E o DevSecOps é o que está cada vez mais chegando com mais força nas organizações. Então, ou seja, não é só entregar o código, os serviços, né? Usar o Canary Deployment, usar um Istio, coisas do tipo. Não, é também entregar com segurança, né? Então não é entregar qualquer coisa. E de novo, pessoal, a gente tem LGPD, a gente tem aí toda a questão de compliance, né? Que a gente está falando, quando a gente fala de Open Banking, está falando de regulações que são sérias e que vão estar aí no mercado. E o tipo de ataque de APIs agora não vão ser somente que vão derrubar um servidor, vão de repente mudar a homepage de alguma instituição. Não. Quando a gente fala de APIs e quando a gente fala de transações bancárias, está falando de transferência de valores. Isso impacta em prejuízos que impactam organizações, pessoas e mercados. Então a gente tem que ter uma atenção muito diferenciada quando a gente fala da segurança das APIs, ok? Então, por conta disso, né, então a gente tem aqui os pipelines de DevSecOps para Open Banking. Então tem um monte de coisa legal aqui que as empresas têm que atentarem. De novo, algumas coisas aqui a plataforma FortiCrunch ela não substitui, ela complementa. Então você tem que ter um mecanismo você tem que ter uma prática de code review, soluções que façam seu SAT, DAST, toda a questão de log management, de auditoria, de monitoração, ou seja, toda a parte do que a gente chama de DevOps e DevSecOps tem que estar de acordo, certo? E uma das coisas mais importantes é que os componentes que a gente tem aqui envolvidos, quando a gente fala de Open Banking, né, como eu falei para vocês anteriormente, então a gente no Brasil tem lá os core bancários que expõem informações, alguns com SOAP. Se você tem que lidar com SOAP, não reclame, porque poderia ser muito pior, porque existem core bancários que infelizmente o único componente que eles disponibilizam é Sort Procedure dos bancos deles. Isso é péssimo, mas existem várias formas de poder agilizar esse tipo de coisa. Existem alguns core bancários que já, né, têm aí a inovação de entregarem coisas com APIs propriamente ditas, e até existe o uso bastante de RPA para poder automatizar algumas capturas de tela e coisas do tipo. Porém, né, de novo, toda a parte de back-end você tem que preocupar também como é que você vai fazer toda a parte de gestão de identidades, como é que você vai fazer com que o cliente Edgar, por exemplo, ele seja uma visão 360 dentro desse indivíduo, dessa identidade, ao longo dos diferentes sistemas e produtos que a organização bancária vai ter, né? E não só isso, né? A gente também agora vai ter que se preocupar também com FAP, que é como que a gente faz todo esse intercâmbio seguro de informações. E aí tudo isso é materializado via APIs, tanto é que isso é exposto por um API Gateway, certo? E no final das contas que a gente vai ter é um contrato Swagger. Isso é tão verdade que dentro da especificação do Banco Central, aqui a gente tem um exemplo da API de consentimento, né, que está aqui exposta. E aqui só para vocês terem uma ideia de como que o FortiCrunch trabalha, aí aproveito para dar os parabéns para a equipe do Banco Central que criou um contrato de API no caso de consentimento, e até a grande maioria das APIs que a gente vem testando em conjunto à medida que essas releases vêm sendo lançadas lá nesse portal de desenvolvimento aqui, do portal de desenvolvedor do Banco Central. A gente tem uma extensão, né, que funciona para o Visual Studio Code, para o IntelliJ, para o Eclipse e tudo mais, que me dá um score de segurança, né, da nossa API, certo? Então, por exemplo, a API aqui no caso de consentimento, se eu não estou enganado, ela tem um score de 98. Isso não significa que essa API ela é totalmente segura. Por quê? Porque ela depende também do back-end, certo? E aí, quando a gente fala de back-end, a gente pode olhar a plataforma como um todo para ver como é que ela funciona no aspecto de conformidade de back-end e também
na parte de proteção do firewall. Então vamos dar uma olhada rapidinho só para encerrar aqui os últimos minutos que a gente tem dessa apresentação. Bom, então vamos aqui, pessoal, para uma demonstração bem rápida, né, da capacidade do FortiCrunch. Esse aqui é o dashboard do time de segurança, vamos chamar assim, do time de gestão das APIs, propriamente dito. Então aqui eu tenho, basicamente eu posso ter um conjunto de collections, onde eu subo vários contratos Swaggers. Aqui eu tenho uma API que é um exemplo uma API de consentimento, só para mostrar aqui um exemplo real. Isso aqui a gente fez muito antes da versão final aqui do Open Banking do Brasil. Então aqui a gente tem um relatório que basicamente me mostra aquela mesma visão que a gente viu anteriormente. E aqui eu tenho alguns erros, por exemplo, a parte de segurança está tudo ok, mas eu tenho ainda alguns problemas na parte de data validation, né, que são coisas que podem ser usados contra a minha API. Então, por exemplo, aqui eu tenho problema de parâmetros, aqui eu tenho, por exemplo, o UID não tem uma expressão regular para definir esse cara. Eu tenho aqui alguns problemas tem vários problemas de esquema, na verdade, que podem atrapalhar, né, ou podem gerar brecha de segurança para a minha API. E aqui o que eu falei anteriormente, que é, por exemplo, o Banco Central, o time de trabalho, o Working Group lá que já vem entregando APIs com score de segurança muito alto, né? E assim, o de consentimento lá deu 98, ou seja, muito legal. Porém, se você não tiver algo que possa aferir que o seu back-end está fidedigno, está em conformidade com o seu contrato, você ainda vai ter problemáticas de segurança ainda, né? Ataques proeminentes dentro do seu projeto de APIs. Então, um exemplo aqui nesse carinha é o seguinte, ó, aqui na parte de quando eu tento gravar um consentimento, só um detalhe aqui, né? Não sei se a gente, deixa eu voltar nessa interface aqui inicial. Bom, o Conformance Scanning do FortiCrunch ele gerou 102 testes, dos quais 11 apenas foram executados com sucesso, 91 falharam. Essas 91 falhas são possíveis 91 formas de ataque que o seu back-end pode sofrer, ou seja, sua API pode sofrer, certo? Então aqui na parte de consentimento, por exemplo, eu tenho aqui algo que é bem interessante, que é o seguinte, ó, eu tenho aqui um valor aqui, ó, foi gerado aqui um atributo inteiro e foi passado para um tipo string, né? E basicamente o seu back-end aceitou, então não fez nenhuma validação. Então são coisas que você tem que começar a se preocupar esses são basicamente os grandes pontos, a fundamentação de ataques das APIs, ou seja, tentando quebrar as APIs, tentando ver stack trace de erro, coisas que acontecem dentro do seu mundo de execução, que os hackers vão tentar atacar cada vez mais as suas APIs e, como eu falei anteriormente, muitas vezes motores de inteligência artificial não têm essa capacidade de identificar, certo? Bom, por último, só mostrando bem rápido isso aqui, na parte de proteção, quando você tem, por exemplo, no nosso caso aqui, o nosso API Firewall, ele detecta, por exemplo, que conforme uma requisição não atender, seja na pergunta ou na resposta, a especificação do seu contrato Swagger, o Firewall vai bloquear, ele vai barrar essa execução. No exemplo aqui que a gente tem aqui a URI, né, o path dados, que pode até existir no back-end, certo? E responder de acordo, porém ele deu um erro aqui que é o seguinte, ó, de host path mapping, ou seja, dizendo que esse path não existe no seu contrato Swagger. Logo, se não existe, você não deveria estar executando. Ou seja, então a gente já viu alguns clientes que deixam ali algum path escondido para invalidar cache ou fazer algumas operações que podem não ser o mais seguros possível, certo? Bom, e aqui a gente tem toda a questão do que foi requisitado, né? Ou seja, quais são os cabeçalhos de entrada, o tempo para essa introspecção aqui se realizar são microsegundos, então não onera praticamente nada a sua execução. E na resposta a gente tem aqui a resposta acontece um flush, né? Não é devolvida e é devolvido como se fosse um erro 404, mesmo que o desenvolvedor não tenha feito essa validação e coisa do tipo. Então, o API Firewall funcionou aqui da forma adequada. Bom, pessoal, então, como mensagens finais, eu queria dizer para vocês o seguinte. A forma que a gente protege APIs ela é extremamente diferente da forma que a gente protege aplicações. Então, por isso que alguns componentes que a gente está acostumado regularmente, como o AFI, alguns recursos do próprio API Gateway e algumas práticas de machine learning, às vezes, podem ser um risco. E muitas
empresas e muitos times não têm uma segunda chance quando o assunto é segurança, né? E como manter realmente as nossas APIs extremamente protegidas, tá ok? Bom, agradeço aqui a presença de todos, agradeço mais uma vez aqui a organização do evento pelo convite e espero que a gente possa aí ainda falar bastante sobre esse assunto que segurança de APIs é algo que é uma indústria nova que só tende a crescer bastante, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.